Olá a todos, muito bem, faz tempo que eu queria fazer um vídeo um pouquinho mais leve pra vocês. A gente acabou de lançar o nosso VideoQuest 93 de Cowboy Bebop, que foi uma discussão bastante alongada sobre uma obra razoavelmente densa até. Então assistam o nosso VideoQuest 93 sobre Cowboy Bebop. E o que eu vou fazer é responder perguntas de vocês. Eu estou aqui com o meu Curious Cat, que tem muita pergunta acumulada, apesar de a maior parte delas não serem coisas que vale muito a pena. Tipo, Anônimo pergunta: você me acha fofo, Kitsune? Eu não sei. Eu não sei. Então... começar aqui com uma pergunta que basicamente não tem resposta, mas vamos ver, vamos tentar. Anônimo pergunta: Kitsune, o que é senso crítico de verdade? E como se consegue, entre aspas, senso crítico? É estudando crítica de diferentes épocas? É dado pela quantidade de obras que você já viu? Ou simplesmente de como você vê a obra? E como se diferenciar de como crítico... se diferenciar como crítico e não só uma pessoa com opinião merda? O que é senso crítico? Eu não sei. É uma pergunta muito complicada. Porque é um termo muito amplo, né? Mas eu acho que tem um caminho aqui nas próprias opções que você deu. Você fala... primeiro, não se consegue senso crítico, talvez possa se dizer que você exercita senso crítico. É o mais correto, talvez. Mas você fala aqui, ó, estudando crítica de diferentes épocas, é dado pela quantidade de obras que você viu, ou simplesmente de como você vê a obra. Eu acho que é uma junção disso, sabe? Eu faço muito isso, eu leio muita crítica, mesmo de coisas que eu não vou assistir, ou ler, ou jogar. Eu vejo muita crítica de videogame, por exemplo. Que pra mim, crítica de videogame é muito interessante porque eu tô sempre tentando ver como a pessoa relaciona o gameplay, o ato de jogar, com a história sendo contada, a mensagem sendo passada. E é interessante porque o videogame é um exercício muito bacana de junção de forma e conteúdo. Jogar o jogo faz parte da forma. E jogar o jogo... o fato de você estar com o controle na mão e você comandar aquele personagem muda a sua experiência. Então o videogame é muito interessante nesse sentido, e crítica de videogame pra mim é muito interessante nesse sentido. Mas eu não jogo videogame, basicamente. Mas eu tô sempre vendo crítica de muita coisa, porque ver como outras pessoas veem as mesmas obras que eu é sempre interessante como exercício de senso crítico. Principalmente quando você vê pontos de vista diferentes. Quando você vê pessoas pra anime, por exemplo, anime e mangá, ver pessoas fora do meio do anime e mangá vendo essa obra é sempre mais interessante até do que ver alguém que você meio que tá ligado, que lê mangá há muito tempo e aceita certas coisas como dado. Como, é assim mesmo, anime e mangá é assim mesmo. E é bem interessante quando tem alguém que não vê as coisas como, é assim mesmo. Como ela lida com certas características do anime e mangá. Então, bater as experiências de outras pessoas com as minhas é uma maneira que eu tenho de exercitar o meu senso crítico. Repertório, você falou aqui, por exemplo, é dado pela quantidade de obras que você já viu. Não quantidade, mas eu diria diversidade. Se você só vê o shonen de porrada, você talvez vire um grande especialista em shonen de porrada. Mas você não vai ter exercitado o seu senso crítico para entender outras intenções e outras maneiras de chegar nessas intenções que não as maneiras dentro do espectro da obra de porrada e aventura para adolescentes, para crianças de 10 a 16 anos. Então é interessante você ver outras maneiras de contar a história, para você, mais uma vez, bater essas diferentes experiências e pensar em diferentes abordagens para você conseguir diferenciar abordagens e exercitar o seu senso crítico. É simplesmente de como você vê a obra? Sim, o seu senso crítico é como você vê uma obra. E aí vai do quanto você... gatos correndo. Do quanto você exercitou o seu senso crítico e do quanto você... diversificou as suas experiências. Então, o que é senso crítico é difícil de definir, mas eu diria que o exercício do senso crítico é o exercício
de desafiar a sua maneira de ver, diversificar o seu repertório e tentar questionar o seu próprio ponto de vista. Isso ajuda? Talvez? Eu não sei. É uma pergunta muito complicada. Mais uma pergunta, Anônimo pergunta: Léo, você não acha que o problema que muitos têm com My Hero Academia é porque hoje em dia tem uma valorização muito grande do plot? My Hero Academia é sobre crescimento interno, as relações dos personagens com os amigos e a sociedade, e faz isso muitíssimo bem. Eu diria que não é só, além disso que você está dizendo, também tem a questão da grande tese, digamos assim. O que é ser herói, o que é ser heróico, o que é ajudar o próximo, qual é a ética de ajudar o próximo e tudo mais. A ética de ter poder. O que você faz quando você tem poder. É isso que My Hero Academia discute. E isso é interessante. A palavra-chave aqui seria discute. Mas vou continuar aqui. As relações dos personagens com os amigos, e faz isso muitíssimo bem, mas quem coloca plot em primeiro lugar quer twists, descobertas e grandes mortes. Então vai achar que o mangá não sai do lugar. Acho que é porque mangás desse tipo fazem os leitores terem mais o que teorizar. É mais fácil fazer isso com um capítulo em que o pai do amigo do tio do Eren morre e vira um titã, só um exemplo, kkk, do que num capítulo em que o Endeavor tenta fazer as pazes com os filhos. Eu não sei se é uma valorização do plot hoje em dia. Eu acho que plot é algo... Plot, trama, roteiro, né? Coisas que acontecem. É algo... É mais fácil de julgar uma história por esse critério. Plot e mistérios relacionados a plot. Porque você falou de Attack on Titan aqui, eu acho que é uma boa base de comparação até. Eu acho que o plot, ele é uma maneira, é uma coisa mais palpável na história. Então, quando você tem algo mais simples de objetivo, e não que My Hero Academia não tenha, a questão, eu já falei disso no próprio vídeo sobre o problema no My Hero Academia, é que no My Hero Academia, por exemplo, o objetivo do menino, do Deku, é se tornar o maior herói de todos os tempos. Quais os critérios para se tornar o maior herói de todos os tempos? Quando é que você vai bater o martelo e dizer, bum, ele é o maior herói de todos os tempos? O herói número 1. Tá certo que tem o ranking e tal, mas o próprio ranking é meio vago. Então, a gente não tem muito como medir em que ponto do objetivo me tornar o herói número 1 o Deku está. Se a trama de My Hero Academia fosse mais direto ao ponto, a gente conseguiria medir a progressão. Mas não dá pra medir a progressão. Isso pra mim é uma das coisas que torna a My Hero Academia mais interessante, mas eu acho que é isso que distancia um pouco as pessoas. Histórias com tramas mais simples e mais diretas são mais fáceis de você medir se elas estão andando ou não. E é mais fácil de você conseguir dizer pra si mesmo se você tá gostando daquela história, porque você tá medindo a história, a qualidade da história. Desenvolvimento de personagem é muito bonito pra você fazer um discurso motivacional e fazer um daqueles raps otaku, que todo rap otaku é um discurso motivacional sobre não desistir. Isso é bonito, é fácil de você falar, mas não é uma coisa fácil de você medir. E se você não tá pareando isso com uma trama bem definida, você meio que fala, os personagens são legais, mas a história não anda, que é o que mais se fala de My Hero Academia. Então eu não sei se hoje em dia a gente beneficia mais, privilegia mais o plot. Eu acho que é uma coisa meio universal. Mas também tem, se a gente vai falar um pouco de hoje em dia, a gente pode falar do fato de que com a internet e o novo paradigma das discussões de arte que se dão via internet, a questão do mistério e da teoria é muito forte hoje, porque uma maneira de você manter a sua marca, e aí eu tô pensando do ponto de vista de quem cria e de quem divulga, né? Não tô falando de criador de conteúdo, não tô falando de blogger, não tô falando de crítico, não tô falando de nada disso, tô falando do produtor. O produtor, uma maneira de você manter a sua marca girando e vendendo coisas é você manter a discussão viva. Então, para manter a discussão viva, uma maneira é você reter informação para que essa informação que você não deu para as pessoas fique constantemente sendo discutida. E aí você tem
a teoria, você tem as discussões de fã, o fandom agitado e tudo mais. My Hero Academia não é muito forte nisso. My Hero Academia não tá querendo esconder grandes coisas de você. Ele tá querendo discutir ideias. E discutir ideias é mais complicado do que você discutir quem será que é o traidor, que é o único mistério que tem no My Hero Academia e que é muito pouco importante para My Hero Academia hoje. Agora, um Attack on Titan, por exemplo, ele fincou o pé no fandom, ele se estabeleceu como uma força de mídia com um mistério. O que é que tem lá fora? O que é esse mundo? Boa parte do interesse das pessoas tem um ponto final muito claro. Então a gente vai saber o que é tudo isso quando a gente entrar no porão. Então é um caminho pra gente chegar no porão. Quando chegou no arco lá, que é o arco da última temporada, que eles falam, esse é um plano que a gente tem, que vai ser possível entrar no porão, boom, hype! Porque o objetivo final desse arco é muito claro, é muito simples, e ele vai responder as perguntas que mantêm o fandom e o hype aceso. Tanto é que depois de desvendado o segredo, o Attack on Titan criou mais segredos, reteve mais informações, porque essa é a maneira que ele conhece de manter o público preso. Vamos bloquear mais informações para que as pessoas queiram ler para ter essa informação no fim do túnel ali. Então eu acho que é só uma maneira simples de manter o público interessado. E trama é uma maneira simples de medir qualidade de uma coisa. E é aí que eu acho que My Hero Academia sofre. My Hero Academia é um pouquinho mais complicado do que isso. Um pouquinho mais complicado de engajar. My Hero Academia é simples, mas o estilo de narrativa dele é um pouquinho mais difícil, é um pouquinho menos direto ao ponto do que um Attack on Titan da vida. Uma pergunta que não é de um anônimo, olha só. Gui Drummond pergunta: Olá, Kitsune, queria saber o que você acha sobre esse assunto. Você alguma vez já foi fanboy de alguma coisa? Eu, ao longo da minha vida, principalmente minha infância, já fui viciado por algumas obras, como Dragon Ball, Sensei e Naruto. Consumia tudo que via pela frente, queria saber tudo sobre o mundo, o autor, consumia qualquer coisa. Consumir é uma palavra que me incomoda muito. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre consumir. Mas eu entendo o seu uso. É que se tornou muito comum e eu odeio. Consumia qualquer coisa que me entregavam com aquela marca. Ahá! E essas foram obras que eu já pensei muito. Escrevi fanfics, fiz teoria, imaginei como eu faria a história novamente do jeito que eu queria, entre outras dezenas de coisas. Hoje eu já não tenho muita paciência para essas coisas. Quando eu penso demais em uma obra, geralmente mais sobre os temas que ela aborda e como ela aborda. Mas de onde você acha que surge esse tipo de fanatismo? Tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Porque eu fazia essas coisas de forma obsessiva, quase como se fosse uma obrigação, e hoje eu não entendo muito o porquê. PS, obrigado e um ótimo dia pra você. Obrigado e um ótimo dia pra você, Gui Drummond. Eu posso dizer que eu já fui fanboy de Cavaleiros do Zodíaco quando todo mundo era, né? Passava na manchete, quando todo mundo da minha idade, eu sou uma pessoa de uma certa idade. Abraço para o Thiago do canal Hora Thiago, estou imitando ele aqui. E nessa época todo mundo era fanboy de Cavaleiros do Zodíaco, é isso que tinha na TV. Todo mundo era obcecado, eu comprava todas as revistas Herói, comprava todas as revistas, sei lá, Animedô, e tudo que eu podia eu corria atrás. E eu lembro quando eu redescobri Cavaleiros do Zodíaco, anos depois de passar a febre, porque teve um gap entre a febre do Cavaleiros do Zodíaco e eu ter internet em casa. E quando eu voltei a ter internet em casa, eu voltei a procurar coisas que me interessavam, de anime e mangá e tudo mais, e aí eu fui atrás de Cavaleiros. E eu lembro que eu descobri o site do cavzodíaco.com.br e eu li o site cabo a rabo. Que eu queria ler tudo sobre Cavaleiros, descobrir tudo sobre Cavaleiros. Mas isso é fase de criança, né? Hoje, talvez eu seja fanboy de Evangelion, mas eu fiquei lendo muitas coisas relacionadas a Evangelion ao longo do tempo, mas nunca, tipo, obsessivamente como um super fã. E eu fiz a minha pesquisa para o VideoQuest do Evangelion. Mas depois da pesquisa pro VideoQuest do Evangelion, eu não continuei lendo coisas sobre Evangelion. Não continuei tendo discussões sobre Evangelion em grupos fechados de fãs que discutem Evangelion todos os dias. E essa parte do fã e do fandom, eu não entendo. Eu não sei como é. Eu brinco que eu sou fanboy de My Hero Academia, e eu posso dizer que eu sou no sentido de que eu tô sempre disposto a defender My Hero Academia, o que é um problema. Eu tento bastante exercitar o meu senso crítico,
E não ser um fã cego. Não achar que My Hero Academia é bom 100% do tempo. Mas quando alguém começa a criticar e eu vejo que pra mim é uma crítica injusta, eu fico muito irritado, eu fico muito defensivo. O que eu acho que é um comportamento comum de fã. Eu tenho isso com Evangelion também. Eu não tenho isso com quase nada além disso. Nem Full Metal eu tenho. Eu preciso reler Full Metal pra saber se eu ainda sou tão fã de Full Metal ainda, inclusive. Mas o ser fã, o fazer parte de um fandom, eu diria, é uma prática que eu não entendo como funciona porque eu nunca fiz. Fazer parte de um grupo em algum local da internet, seja um fórum, seja um grupo de Facebook, seja uma comunidade de Orkut, e ficar eternamente discutindo aquela uma obra, eu queria saber como é, porque eu acho que o resultado disso é que a obra para essas pessoas nesse círculo acaba sendo mais a discussão do que a obra per se. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. As pessoas discutem tanto em círculos aquela mesma obra que acaba que a fonte da discussão, que é a obra, é menos importante do que os consensos internos do grupo. É muito parecido com torcida organizada de futebol. Eu tenho um amigo que tem contato com torcida organizada de futebol, ele não faz parte, mas ele tem muito contato com pessoas que são, e ele sempre comentou muito comigo como são essas pessoas, e ele ficava cantando, às vezes, as músicas da torcida organizada do tal time. E as músicas são mais sobre a torcida, o grupo, e também, obviamente, em relação ao grupo inimigo, que é a outra torcida, não o outro time, a outra torcida. Então são músicas sobre como o nosso grupo é foda, e aquele outro grupo é um bando de filho da puta que a gente tem que bater se ver na rua. E a questão de ter um time de futebol atrelado a isso é muito pouco importante, às vezes, na experiência torcida organizada de futebol, do pouco que eu conheço à distância. Porque eu nunca fiz parte de uma torcida organizada de futebol, assim como eu nunca fiz parte de um fandom, que é a torcida organizada do anime e mangá. Então eu tenho sempre muito receio de como se dão essas relações, mas eu queria dar uma estudada, eu queria conhecer um pouco melhor como funciona isso, porque isso me interessa muito, e eu acho que isso pauta muito o tipo de discussão que a gente acaba tendo hoje em dia, o tipo de preocupação que a gente tem hoje em dia, e como isso vai pingar na obra per se, sabe? O quanto, às vezes, obras de ficção acabam se adaptando à discussão e não fazendo o que a obra precisa. E a gente, às vezes, vê coisas do tipo, sei lá, o final do Game of Thrones da HBO, ou remakes de filme de princesa da Disney. E eu acho curioso. Acho bem curioso. Agora, eu não sei o quanto isso também tem relação com o fanboy. Porque, como eu disse, talvez o fanboy seja a pessoa que gosta muito. Uma coisa vai levar a outra. Não quer dizer que se você é um fanboy, você faz parte de um fandom per se. Você pode ser um fanboy sozinho. Mas é mais comum você acabar fazendo parte de um fandom. Mas como eu disse, talvez eu seja fanboy de Evangelion, porque eu acho um bagulho perfeito. E se alguém começa a criticar, eu fico meio defensivo. E talvez eu seja fanboy de My Hero Academia hoje, porque eu também não gosto do tipo de crítica que se faz a My Hero Academia. Mas tá longe de ser um dos meus mangás preferidos da vida. Tem muito mangá que eu gosto muito mais. Mas eu não fico tão defensivo com esses outros do que quanto eu fico com My Hero Academia. Então, é tudo muito confuso. Mas eu acho que essas coisas se dão muito com o que eu tava falando na pergunta anterior. De manter o hype. Hoje a gente vê táticas de publicidade que levam em conta o fato da pessoa ser um fanboy. De colocar de criar um sentimento nós versus eles. De fazer você continuar sempre discutindo aquilo. E sempre ter uma coisa nova pra você, como você mesmo disse, Gui, consumir. São produtos. A palavra mesmo que você usou, são produtos. A máquina precisa que você consuma o produto para que o dinheiro continue girando. Então você precisa criar uma relação parasocial com a obra de ficção. Você precisa se identificar e discutir e defender e falar disso o tempo todo e comprar produto. E ficar empolgado pro próximo produto. E quando eu vejo que eu tô muito assim, eu fico um pouco... Eu dou uns 3 passos pra trás, sabe? Por isso que eu não gosto de spin-off, por exemplo. Spin-off é uma coisa que eu tenho muita preguiça, porque eu acho que na grande maioria das vezes o spin-off é uma maneira de criar um novo produto para ser consumido, para que a marca continue
ativa. E quando vira marca eu já não gosto. Tudo é produto. Eu sei que tudo é produto. Obviamente tudo é produto. Eu preciso falar disso algum dia. Lógico que tudo é produto. Mas às vezes o véu sai e fica muito mais claro que aquele produto é um produto e não uma obra de arte, uma obra de ficção contando uma história, dizendo alguma coisa. Eu sou um fanboy do My Hero Academia, por exemplo. Eu posso dizer, talvez. Mas eu não tenho nenhum interesse pelo spin-off dos Vigilantes, por exemplo. Ou aquele bagulho de tirinhas e tal. Não, eu não tenho interesse. Eu não quero mais um produto dessa marca. Eu quero que a história que eu conheço diga alguma coisa. E eu acho que diz. Agora, as outras coisas que são basicamente manutenção de marca não me interessam. E eu acho que ser um fanboy também, às vezes, envolve isso. Envolve querer sempre mais. Me dá mais. Então se acabou, me dá uma continuação, ou me dá um spin-off, ou me dá um prequel, me dá mais disso, porque eu quero mais disso, eu preciso desse produto, e eu não gosto de estar nesse estado. Então, eu não gosto de ser um fanboy. Bom, é isso, eu selecionei essas perguntas que eu achei as mais interessantes, o link do meu Curious Cat está na descrição do vídeo, isso vai ser um erro enorme, porque vai ter muita pergunta do nada. Mas enfim, mandem perguntas, talvez eu faça mais vídeos desses, porque esse vídeo é bacana, interessante e dá discussões diversificadas. Cada uma dessas perguntas dava pra eu fazer um vídeo individual, mas eu resolvi responder diretamente e talvez um dia eu expanda a discussão. Certo? Pra quem não sabe, nós também temos um podcast, então nos comentários eu vou colocar o link aqui pra vocês ouvirem o nosso podcast, onde nós estamos acompanhando os animes da semana. Então, ouçam o nosso podcast. Certo? E assistam o VideoQuest 93 de Cowboy Bebop. Muito obrigado a todos. E o Padrim também, padrim.com.br/VideoQuest, se você quiser colaborar com o canal pra gente comprar melhores equipamentos e ficar uma coisa um pouquinho menos mambembe. Falou, gente. Tchau, tchau.